pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio, escrito pelo J.D. Salinger. Eu sei que o vídeo está atrasado, né? Eu prometi pro dia 23 de dezembro, mas eu tenho uma boa desculpa pra isso, um bom motivo, e talvez vocês concordem comigo, mas é porque eu quis ler alguns textos sobre o livro, O Apanhador no Campo de Centeio, desse livro aqui, que é o Salinger, uma biografia escrita pelo David Shields e pelo Shane Salerno. Já vou adiantar que esse livro aqui tem sido muito bom. Eu não li inteiro, porque eu quero ler inteiro depois que eu terminar de ler tudo que o autor escreveu, que é basicamente contos, porque o único romance que ele escreveu foi, enfim, O Apanhador no Campo de Centeio. E o único outro livro que eu tenho aqui do autor é o Carpinteiros Levantem Bem Alto a Cumeira e Seymour, uma apresentação publicada pela LEPM Pocket, porque os outros livros do autor que eu quero muito ler e tê-los são muito caros. Mas assim, eu preciso muito deles. Mas um dia eu chego lá. Então bora lá conversar sobre o que o brilhante autor William Faulkner, escritor de O Som e a Fúria, definiu como o melhor livro escrito por um autor da geração seguinte à sua. Publicado em julho de 1951, Apanhador no Campo de Centeio tem um enredo muito simples. Ele vai contar sobre 3 dias, véspera de Natal, da vida de Holden Caulfield, um adolescente nova-iorquino, rico, que foi novamente expulso do colégio interno, que ficava na Pensilvânia, e decidiu ir para Nova York e voltar para casa antes dos pais saberem da notícia e perambular pelas ruas de Nova York até dar tempo deles terem recebido a notícia. Então, além do livro se ambientar na Pensilvânia, no colégio interno, antes do Holden decidir ir para Nova York, ele também se passa, assim, em sua grande parte, em Nova York, na véspera de Natal. E durante o livro a gente percebe algumas coisas que ele fala sobre essa véspera de Natal, sobre o clima natalino que Nova York tem ali. E é por isso que eu decidi reler esse livro aqui na véspera do Natal, porque ele me lembra muito Natal e é um livro que eu amo de paixão. Então, não sei se vocês me acompanharam, se vocês gostaram do livro, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mas se o enredo é simples, o que tem de extraordinário nesse livro? A psicologia, gente. Porque esse livro ele é em primeira pessoa, é o Holden que vai contar a sua história pra gente. E ele vai abordar, o livro vai abordar uma psicologia sensacional. Se o enredo é simples, se quase nada acontece durante as 200 páginas desse livro, por outro lado, o que a gente vê na cabeça do Holden é incrível. O Holden ele é crítico, entediado, ele é inquieto e tá sempre reclamando das coisas. Ele é muito descontente com as coisas e com as pessoas, ele sempre encontra problemas nelas. Principalmente os adultos. As crianças não, as crianças ele gosta. Como a Phoebe, a irmãzinha dele de 10 anos, que é sensacional, uma personagem que eu amo. Ele usa a palavra phony, que significa falso em inglês, mais de 30 vezes durante todo o livro, principalmente a palavra relacionada às pessoas. E também ele vai usar palavras de baixo calão, como foder, como filho da puta. Sim, ele vai utilizar palavrões na década de 50, na década de 40, 50, o que, por si só, já era algo de extraordinário para a época. E apesar do Holden ser um adolescente totalmente rebelde e, às vezes, parecer bem chato, esse livro é sobre uma pessoa que não se conforma com a situação, com o contexto que está à sua volta. Eu gosto muito de indicar esse livro para todo mundo, porque ele é um dos melhores que eu li na vida, mas ao mesmo tempo eu tenho muito receio de fazer isso, porque ele é o tipo de livro que ou você ama ou você deixa, sabe? Ame-o ou deixe-o. Porque eu acho que isso está muito relacionado à figura do Holden, que é o principal, né? A figura protagonista aqui do livro, que está a todo momento com o leitor, ali conversando com o leitor. Porque ele é um tipo de personagem que ou você ama ou você odeia e que pode sim irritar o leitor em muitas partes, porque ele é complicadinho, ele é daquelas pessoas chatas mesmo. É muito fácil a pessoa que amou esse livro ter se identificado com o Holden, porque ele está então todo o tempo conversando com a gente, é em primeira pessoa, a gente está na cabeça dele. Inclusive, por estarmos na cabeça dele, é que principalmente no começo a gente tem aquela sensação de que nada acontece no livro, então no começo é um pouquinho mais demorado mesmo para as coisas acontecerem, porque enfim, nós estamos num solilóquio. Ele é exibicionista, ele mesmo diz isso no livro. E mesmo amando esse personagem, a forma como o autor o construiu,
Eu me diverti bastante nos momentos em que ele me enchia o saco. Mas não é que depois, assim, eu sempre entendi o ponto dele? A questão aqui é você vestir a carapuça de adolescente reclamão e rebelde e começar a questionar tudo conforme o Holden. É aquela coisa que a Tati Feltrin fala sobre os livros Young Adults, que você tem que vestir a carapuça e se jogar naquela história sabendo que aquele livro é um Young Adult. E aliás, esse livro aqui, gente, eu nunca vi alguém falando sobre isso numa resenha. Mas eu aproximo ele aos Young Adults. Eu acho que esse daqui é um livro excelente para você que lê muito livro juvenil, infanto-juvenil, começar a ler clássicos, como me perguntam bastante aqui no canal. Porque ele, além de clássico, ele pode ser sim categorizado como Young Adult. Pensa bem, é uma história de um jovem de 16 anos no colégio e rebelde. Então super se encaixa nessa categoria, o que eu acho sensacional. Mas também o que eu acho muito importante a gente entender é que esse livro é uma grande metáfora para uma grande crítica quanto à sociedade capitalista, individualista, egocêntrica e materialista. Tudo o que o Holden tacava pedra. Ele vai criticar as pessoas que só acumulam, as pessoas falsas de Hollywood, ele odeia o cinema. Então sim, esse livro é uma grande metáfora para uma crítica dessa, sim. E é por isso que esse livro, logo depois que foi publicado e que se tornou um sucesso, foi um dos livros mais censurados da história dos Estados Unidos. E não só porque ele tem uma linguagem chula e muitos palavrões, não. É principalmente porque ele foi considerado, então, anti-americano. Como se a falsidade tão criticada por Holden fosse uma crítica direta, como um punhal contra a sociedade estadunidense. Então o livro é ao mesmo tempo simples e complexo. E parece que o próprio autor já sabia disso quando ele falou sobre o seu protagonista. Ele disse que o rapaz é ao mesmo tempo simples demais e complexo demais para podermos fazer qualquer comentário definitivo sobre ele ou sobre a sua história. É fácil esquecer agora como Um Apanhador era um livro radical para os Estados Unidos daquele tempo, como era revolucionário em tudo, do uso do verbo foder até a atitude de foda-se em relação ao status quo. Aqui nesse livro a gente descobre como foi difícil no início para o Salinger publicar o seu livro, por conta, né, de questionar aí o status quo, por conta dessa rebeldia toda dele, mas que depois o livro foi um sucesso. E até hoje ele vendeu 65 milhões de cópias, gente. É muita coisa. Ele foi um sucesso e por isso influenciou gerações. Ele era como uma espécie de bíblia para os jovens descontentes da época. Inclusive, ele era um dos mais lidos pela geração Beat. Sabe da qual faz parte Pé na Estrada, do Jack Kerouac? Não foi Pé na Estrada um dos primeiros livros, né, tão importantes para a geração Beat? Foi O Apanhador no Campo de Centeio, olha só. O título é um dos mais geniais que eu já vi e, de novo, ele é uma metáfora brilhante. Quanto a isso, eu vou deixar para você que ainda não leu descobrir sozinho, porque é algo lindo de você ler e ir descobrindo aos poucos. Seria um spoiler, então eu vou poupar vocês disso. Mas eu posso comentar sobre isso indiretamente, principalmente para quem já leu, porque aqui, não sei se vocês notaram isso, quem leu, mas o Holden ele vai se equivocar quando menciona versos que falam sobre alguém agarrar alguém, que na verdade é sobre alguém encontrar alguém. É muito importante o agarrar e o encontrar serem trocados. Porque na interpretação do Holden, a cantiga fala sobre o eu lírico salvar alguém. Então seria uma cantiga de salvamento, quando na verdade ela se tratava sobre encontrar alguém, né? A palavra correta, sobre amor. No caso, sobre você se encontrar com outra pessoa, encontrar uma pessoa e amá-la. O que de certa forma contribui para a teoria de que o livro é uma grande fantasia de salvamento, sobretudo por parte do protagonista que tá o tempo todo falando sobre isso com a gente e que tem muito a ver com o título. Isso, gente, entra em conflito com o fato de que pelo menos 4 pessoas leram o livro e geraram tristeza sem fim. Eu estou falando de Mark Chapman, o assassino de John Lennon, de John Hinckley, que foi o homem que tentou assassinar o ex-presidente norte-americano, estadunidense, Ronald Reagan, de Roberto Bardo, que assassinou a atriz Rebecca Schaeffer, e de Robert Wykes, que fez inúmeros reféns numa escola e depois se matou. Então, de novo, aqui nessa biografia sobre o Salinger, nós temos um capítulo inteiro sobre os assassinos, né, sobre todos esses assassinos que eu mencionei agora pra vocês. É assim de tirar o fôlego. É muito bom esse texto, esse capítulo. Eu indico pra todo mundo, se você não quer ler o livro inteiro, que é um calhamaço mesmo, pelo menos leia esse capítulo porque é sensacional. Ele trata sobretudo sobre o caso Chapman, que matou o John Lennon. E ele vai dizer que há uma quantidade imensa de violência psicológica no livro
o apanhador no campo de centeio, e que a voz de Holden é cheia de uma fúria descomunal. Se você lê o livro motivado por carência ou desespero, vai interpretar a antipatia de Holden pela cultura como uma licença para matar. Nas mãos erradas, lido do modo errado, a fúria emocional do livro pode se tornar um endosso para expressar sua aversão aos falsos por meio da violência. Muito boa essa citação, porque é realmente isso. Na verdade, qualquer livro, se você lê de uma forma errada, você pode pegar as desculpas necessárias para você fazer algo de errado, né? E esse livro teve a infelicidade de ser uma arma quanto a isso. Ele ainda vai dizer que o fator agravante no caso de Salinger, o fator aprofundador, é a extraordinária intimidade que ele cria entre o narrador e o leitor. Então isso é fato, o Holden tá o tempo todo conversando com a gente, né? Então cria essa proximidade mesmo. E uma coisa interessante é que se você observar, tem um trecho no livro que o Holden fala: um chapéu de caçar veado? Nada disso. Fiquei com um dos olhos meio fechado, como se estivesse fazendo mira. Esse chapéu aqui é para caçar gente. Eu uso ele para caçar gente. Ele repete, né? Eu uso ele para caçar gente. E o Holden, ele é um adolescente totalmente impotente. O livro todo é sobre a paralisia dele, porque ele é covarde, ele nunca faz nada, ele só tá pensando o tempo todo. E ele então passa quase o livro inteiro com esse chapéu, né, de caçador aí, que é um ícone do Holden. Mas, gente, isso daqui é interpretar errado, completamente errado. É uma pessoa que leu o livro, são pessoas que leram o livro, esse que é o pior, né? São pessoas que leram o livro e que não entenderam o livro. Então, eu acho que esse livro é muito incompreendido, tanto pelas pessoas que amam ele, quanto pelas pessoas que o odeiam. E para confirmar isso, na página 483 desse livro também, ele vai dizer que Caulfield era solitário e problemático, mas também maravilhosamente são, e eu concordo totalmente com isso, sabe? No final, fica como sendo tudo questão de interpretação mesmo. O que é louco e triste, né? Muito triste. And then I left the hotel room, bought a copy of The Catcher in the Rye, signed it to Holden Caulfield from Holden Caulfield, and wrote underneath that, "This is my statement," underlining the word "this," the emphasis on the word "this." I had planned not to say anything after the shooting. Nesse trecho de entrevista, então, que o Chapman deu, a gente percebe o quão influenciado por O Apanhador no Campo de Centeio ele estava naquele momento. E nesse livro, então, né, na biografia, a gente fica sabendo o porquê dele ter sido influenciado pelas palavras dele e pelas palavras de outras pessoas, como o policial que esteve ali no momento do crime. Então é bem interessante, esse texto é, de novo, sensacional. O Salinger, ele nunca comentou sobre esses episódios, na verdade ele era uma pessoa muito reclusa. Depois do sucesso de O Apanhador no Campo de Centeio, ele se fechou bastante e ele era uma pessoa totalmente diferente. Mas, pra finalizar essa história do caso Chapman, no final, ele não se redimiu, porque é difícil falar sobre uma pessoa dessas em termos de redenção. Mas, na verdade, ele pediu desculpas, mandou uma carta para a caixa postal do Salinger pedindo desculpas para ele. E ele disse depois que tenho certeza de que a parte grande de mim é Holden Caulfield, que é o personagem principal do livro. A parte pequena de mim deve ser o demônio. Aqui nesse livro, como eu disse pra vocês, tem um capítulo que fala sobre a publicação do livro e como foi difícil publicá-lo. Inclusive, no começo, ele disse que uma das dificuldades era que o Salinger recebia críticas quanto ao livro. E duas críticas foram que, primeiro, achavam que o livro se tratava de um personagem louco, Holden. E segundo, que o personagem não era autêntico. E essas duas críticas esbarravam nos maiores medos do Salinger, que é quanto à loucura, porque ele idealizou o livro durante a Segunda Guerra Mundial, então ele combateu na guerra, e ele tinha medo da loucura porque ele foi então internado também numa clínica. É uma coisa bem complicada o tema da loucura para ele. E quanto à autenticidade, porque esbarra na questão da falsidade, né, que até o Holden tanto foge durante o livro inteiro. Mas ele acaba revelando também uma personalidade contraditória, porque ele toma pra si essa falsidade. Ele diz no momento do livro que quando ele começa a mentir, ele não consegue parar mais, e ele mente, a gente pega ele mentindo pra algumas pessoas. O que pra mim não é um ponto negativo do personagem, na verdade o torna muito mais complexo, né, como nós seres humanos somos na vida real. Outras coisas interessantes também sobre o livro, vamos lá. Ele foi originado a partir de 6 contos que o autor escreveu sobre o Holden. Na verdade ele até chegou a matar, dar um fim pro Holden, mas ele não teve problema nenhum em ressuscitá-lo e escrever esse romance que surgiu então desses contos. O
Salinger, ele é essencialmente um autor de contos, né? Esse daqui é o grande romance, o grande único romance dele. E então ele pegou esses 6 contos e com muita dedicação e muita atenção, e durante um bom tempo, ele foi lá, escreveu e desenvolveu esse romance. Tem uma passagem aqui nesse livro que diz: minha infância foi muito parecida com a do rapaz do livro, Salinger disse, e foi um grande alívio contá-la às pessoas. Então a gente percebe uma das coisas interessantes sobre o Apanhador no Campo de Centeio é que você tem sim traços autobiográficos aqui inseridos. E aqui, pra quem não conhece o autor, porque é difícil de encontrar fotos até dele, principalmente na velhice, esse daqui é o Salinger, né? E essa daqui é a primeira capa, né, feita pro livro, produzida por um amigo dele. Inclusive, ela é publicada até hoje, olha aqui. Eu tenho essa ediçãozinha em inglês, né, dessa bem pobrezinha, bem econômica, porque o livro é caro, mas eu acho linda, linda essa capa. Sério, muito linda. Eu ainda um dia vou enquadrá-la e colocar na minha parede. E a última curiosidade que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre a questão cinematográfica. Porque até hoje nós não temos um filme baseado, então, no Apanhador no Campo de Centeio. Numa atitude, assim, muito digna do Holden Caulfield, o autor Salinger sempre recusou, sempre negou dar a alguém, a um diretor, os direitos para adaptar, então, o seu livro. Inclusive o Spielberg já tentou e ele já recebeu propostas milionárias, mas não, ele se manteve firme e até hoje nós não temos, então, esses direitos aí sendo distribuídos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou longo, mas, gente, esse livro merece. É um dos melhores que eu já li na minha vida, então por que não, né? Por que não fazer um vídeo aí com maior conteúdo, melhor conteúdo pra vocês? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!